Deus abençoe, boa noite, queridos, graça e paz. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu quero aproveitar o tempo que tem. Obrigado, aleluia. Quero aproveitar o tempo que a gente tem. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Quero dizer que você que está aqui hoje, que Deus abençoe, você tomou a melhor decisão, você está iniciando sua semana na casa de Deus. E tem uma bênção de Deus para alcançar a sua vida, sua casa. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, profetizar que você vai ter uma semana maravilhosa. O guarda de Israel que não dorme, não dormita, ele está com a mão estendida sobre sua vida para te abençoar e te dar paz. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 26. 2 Crônicas 20, verso 26. Você está pronto aí? Então vamos. Hoje é dia do aniversário da minha princesa, está ali. É a princesa número 1, a número 2 no sábado faz aniversário. Uma atrás da outra. E eu estava me lembrando do dia que a Manu nasceu. Foi um tempo bastante desafiador para a gente, foi bem difícil. Mas quando a gente tem uma bênção e uma promessa de Deus, as coisas podem até estar difíceis, mas a gente tem um Deus que governa a nossa vida. E eu estava me lembrando, estava me preparando para vir para o culto. A Cristiane estava internada já há uns 4 dias, não é isso? E eu lembro que me deu uma doideira na cabeça. Eu falei, cara, eu vou levantar, eu vou lá para a porta do hospital e vai acontecer alguma coisa. Eu cheguei na porta do hospital, muito valente. Eu falei, eu vou entrar para ver minha esposa. E tinha um guardinha que falou, tu não vai entrar aqui não, só vai entrar se tu passar por cima de mim. E parece que quando você está meio nervoso, aparecem uns caras para te dar uma irritada, né? Aí eu respirei fundo, eu falei, cara, não adianta nada arrumar problema, eu só vou complicar mais ainda o tempo que já está difícil. Aí eu sentei do outro lado da porta do hospital e fui chorar, irmão. Aí eu estava chorando na porta do hospital, falei, Deus, não sei o que vai acontecer com a minha esposa, com a minha filha, mas eu queria que o Senhor fizesse algo. Porque por mais que eu tente fazer, porque eu queira fazer, eu não sou suficiente para fazer. Eu não posso fazer. Eu baixei a cabeça e comecei a falar com Deus, orando e chorando. E daqui a pouco, irmão, passa um carro. Esse carro que vende ovo. Ao ovo. E daqui a pouco aquele mesmo carro começa a tocar uma música em tempo de guerra. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Parou de vender ovo e começou a pregar para mim, irmão. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem em tempos de guerra, não pare de lutar. E aquilo me encheu de ânimo, me encheu de força. E eu fui para casa e chegando em casa eu recebo a notícia às 12:05 do dia 23 de abril de 2009, nasce uma princesa linda que veio a essa terra com um propósito de Deus. E eu estava me preparando e Deus colocou uma palavra no meu coração para mim compartilhar com você. O tema dessa mensagem é: não deixe que nada venha limitar a sua fé. Não deixe que nada limite a sua fé. Nós vivemos todos os dias sendo desafiados a sermos limitados. Todos os dias nós vivemos um cerco. Todos os dias nós vivemos desafios. Todos os dias nós vivemos situações que querem nos limitar, dizendo, você não pode passar daqui. Você não tem como vencer essa situação. Você não tem como derrubar esse gigante. Você não tem como se libertar dessa situação que está te oprimindo. Você não tem como vencer essa adversidade que está vindo sobre você. Você não tem como sair desse emaranhado de coisas que você está envolvido. Talvez você esteja me ouvindo e talvez você esteja sendo, pego por esse monte de informações dizendo, você é limitado, você está limitado nisso, você
está limitado naquilo. Eu estava vivendo há 14 anos atrás uma limitação, que eu não podia fazer nada pela Cristiane, não podia fazer nada pela Manu, que estava no ventre prestes a nascer. Mas escuta, eu podia, porque eu sirvo a um Deus que não me limita, mas eu sirvo a um Deus que me dá asas para voar. E a Bíblia diz em Isaías que Ele me dá asas, sabe, para voar. Eu posso correr e não me cansar, eu posso, sabe, trabalhar e não me fadigar. Eu quero profetizar, meu irmão, que você vai ter uma semana onde nada vai te paralisar, onde nada vai te deter, porque Deus vai te dar uma unção para você viver além das limitações que o tempo presente estejam impondo sobre você. O Deus que você serve é um Deus que vai te fazer ir além. Você pode dizer amém por isso? Olha o que diz o texto, versículo de número 26. Ao quarto dia se juntaram no vale da bênção e então louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Eu quero declarar essa palavra sobre sua vida. Então voltaram todos os que estavam reunidos na rua Marechal Joaquim Inácio, tornaram para suas casas com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Que você volte para sua casa se alegrando, porque Deus te dê vitória sobre todos os teus inimigos e adversários. Mas vamos entender um pouquinho o contexto que estava inserido. E eu quero compartilhar 3 coisas importantes. E o tema dessa palavra é: não permita que nada limite a tua fé. Hebreus 11 vai escrever e vai definir o que é fé. A gente está vivendo dias onde as pessoas elas estão atribuindo à fé coisas materiais. Mas a Bíblia diz que fé não é isso. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Fé não é dizer: olha, essa água aqui vai resolver seu problema, eu estou transferindo. Fé é o firme fundamento, é certeza, convicção de coisas que eu estou esperando, sabe? E uma convicção tão grande de fatos que eu não estou vendo. Agora escuta, quantas coisas hoje estão limitando sua fé? Quantas situações hoje, sabe, elas se levantam sempre para limitar, barrar, bloquear a ação de Deus na nossa vida, que nos impulsiona e nos leva a liberar a fé. Quantas coisas na sua vida estão impedindo você, sabe, de você alçar voos maiores, de você conquistar coisas, de você experimentar do sobrenatural de Deus. Por quê? Porque tem uma palavrinha de 2 letras é que move tudo isso: fé. Eu estava falando pela manhã na nossa escola aqui. Quem conhecia meu pai antes de se converter, ao vê-lo depois da conversão, não ia acreditar, porque um homem que vivia da farra, saía de um trabalho, ia para outro, do último trabalho ele ia para o futebol, e do futebol ele saía para a bebedeira, e às vezes eu ficava uma semana, 2, sem ver meu pai. De uma ele ia para outra, de outra ele ia para outra. Ninguém dizia que aquele homem um dia ia encontrar o amor maior da vida dele, ia se apaixonar tanto por esse amor, que ele ia abandonar toda aquela vida para entregar a vida dele para Jesus, para sair de Nilópolis, para vir para Realengo, para começar um trabalho numa igreja bem pequenininha, cheio de idosos, com muitas dificuldades financeiras, mas pela fé ele ia construir aquilo que hoje nós estamos, a estrada que a gente está andando, ele pavimentou para a gente andar. Qual o nome disso, pastor? Fé. Quem diria que olhar hoje para o Eduardo ia falar que seria um diácono da igreja que estaria servindo a Deus? Só uma palavra define isso: fé. Quem diria que você estaria aqui hoje sentado ouvindo a palavra de Deus? Só uma coisa define isso: fé, meu irmão.
E talvez você esteja me ouvindo e existem situações na sua vida que você pensa assim: ah, mas isso aqui não dá mais. Não, isso aqui não tem solução. Não, isso aqui é um caso perdido. Não, isso aqui não dá. Isso aqui, a conta não fecha. Eu quero te dizer, nos olhos naturais a conta pode não fechar. Para os homens pode dizer mesmo que é o fim. Mas quando a gente coloca a nossa fé em prática, ela nos faz, sabe, romper com os limites que foram impostos para nós. E eu quero que com essa palavra você saia daqui e tudo aquilo que foi imposição, colocando limite para você, daqui você não passa, daqui você não vai adiante. Eu não sei qual limitação ainda persiste na sua vida. Existem pessoas que a gente, conversando no gabinete, eu e a pastora, a gente identifica pessoas que, ah não, mas a minha família, ninguém nunca concluiu esse curso, ninguém nunca avançou nisso, ninguém nunca teve isso, ninguém nunca teve aquilo. Sabe o que são isso? São limitações que estão se levantando, primeiro aqui, para impedir você de experimentar o que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável para se estabelecer na sua vida. Mas vamos entender, versículo de número 1 do capítulo 20, eu queria que você lesse junto comigo. O verso 1 diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Vieram o quê? Peleja aqui está falando de guerra, confronto, luta. Escuta, nessa vida que a gente vive aqui, irmão, todo dia é dia de guerra, luta, confronto. Mas todo dia que eu me levanto para uma guerra, para uma luta e para um confronto, eu me levanto tendo certeza de que quem guerreia as minhas guerras já me tornou, não vai me fazer, mas Ele já me fez vencedor em cada uma delas, irmão. Pastor, eu não quero mais lutar. É simples, é só morrer. Ah, eu não quero ter luta. Fecha o olho, irmão. Vai para a glória. Enquanto a gente estiver aqui, todo dia tem uma guerra, mas todo dia tem uma vitória. Todo dia tem alguém dizendo: você não consegue. Mas todo dia eu me levanto e eu ouço aquilo que Ele fala ao meu respeito: não temas, não temas, tenha bom ânimo, não temas. Então eu quero lhe dizer, querido, que não são as pelejas e guerras que vão te limitar. O que vai te limitar é aquilo como você pensa. A pastora costuma dizer no curso: você é capaz. Se você não fez a inscrição, ainda dá tempo. Sexta-feira, sábado e domingo a gente vai ter a primeira edição desse ano de 2023. E ela costuma dizer no curso que nós somos aquilo que nós vemos que somos. Se você se vê um derrotado, você vai ser assim. Escuta, hoje está na moda o negócio da tatuagem. E aí uma pessoa passou em frente a uma loja de tatuagem, que eu não sei como é que chama, e ele parou e começou a olhar na vitrine. E estava lá uma porção de grafias, de imagens para se tatuar. E ele se deparou com uma frase. E a frase dizia: eu nasci para perder. E ele ficou intrigado com aquilo. Ele falou: cara, ninguém vai tatuar isso. Ninguém jamais vai tatuar isso. A pessoa tatua. Hoje a galera tatua aí o nome do cônjuge. Exemplo, a Manu nasceu dia 23 de abril. Aí eu boto lá 23 de abril, Manu. É claro que você não vai me ver 23 de abril, Manu. Eu não vou arriscar meu corpo. Aí ele não se deteve, entrou no estúdio de tatuagem e falou assim: eu queria tirar uma dúvida. Qual seria a pessoa capaz de tatuar a frase que está escrita ali: eu nasci para perder? O tatuador olhou para a cara dele, soltou um sorriso e disse: antes de tatuar na pele, ele já tatuou aqui e aqui.
Antes de colocar, registrar no braço, seja lá em onde for, já está registrado aqui. Eu quero dizer para você, querido, quando eu e você nascemos de novo, Deus registrou aqui. Deus registrou aqui aquilo que está em Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E não é por nós, é por meio daquele que nos amou. Não é porque eu sou bom, não, é por causa dele. Não é porque eu sou capaz, apesar do curso me impulsionar e me mostrar quantas coisas eu sou capaz, mas é por causa da obra de Jesus na minha vida, é por aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você, querido, que nada vai limitar a sua fé se você compreender quem você é. O texto diz que 3 povos se reúnem contra Josafá, e o versículo de número 2 diz assim: então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da além da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Verso de número 3. Josafá era o rei, e diz a Bíblia, então Josafá teve o quê? Está escrito aí na tela? Não, os irmãos estão demorando. O outro, verso 3. Aleluia, está com delay. Então Josafá teve medo. Quem aqui já teve medo? Ah, ok, estou pregando para a turma certa. Eu e a Cristiane ficamos 7 anos, irmão, para ter essa belezura aí. 7 anos, trabalhando todo dia. Louvado seja Deus. Fazendo o serviço, a obra do Senhor. Agora vai. E o meu sonho era ser pai. E quando a Cristiane subiu a escada da igreja o local onde a gente tinha igreja, ela disse: amor, não sei se eu estou grávida. Eu falei: Cristiane, o que está escrito no exame? Ela falou: está escrito positivo. Eu falei: tem dúvida? Irmão, eu fiquei muito doido. No início eu fiquei doido, eu fiquei correndo na igreja, gritando: eu sou pai. E quando baixou a adrenalina, eu respirei fundo. Aí eu fui lembrar que criança consome fralda, leite, e sabe o que eu tive? Muito medo. Porque eu e ela comer arroz e chuchu, como eu falei aqui, eu e ela. Mas o bebê não podia comer arroz e chuchu. E eu estava muito preocupado, a gente não tinha grana para nada. Até o 6º mês de gestação da Cristiane. A única coisa que eu comprei, eu falei: Cristiane, eu juntei uma grana aqui, vamos numa loja de criança. Eu comprei uma roupinha desse tamanho, a mais barata que tinha. Eu falei: cara, não é possível, eu vou ser pai, eu não tenho dinheiro para comprar pelo menos uma peça de roupa. Comprei, eu falei: cara, essa peça aqui é a peça da honra. É a minha honra de homem. Eu comprei alguma coisa para minha filha. E aí um pastor foi pregar na nossa igreja. Era uma quarta-feira. Quando acabou a mensagem, ele pôs a mão no meu ombro e falou: pastor Júnior, Deus manda lhe dizer que o fruto que está no ventre de sua esposa não vai faltar nada para essa criança, porque é Deus quem está te dando. E quando Deus dá, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Descansa, pastor, porque não vai faltar nada para ela. Falei: amém. Escuta, ter medo não é problema. Ter medo algumas vezes é até bom, porque nos leva a ponderar algumas coisas.
Ter medo é bom, que nos leva a ser cauteloso e não ser afoito em muitas situações. O problema é a gente se deter por causa do medo. O problema é o medo nos paralisar. O problema é o medo nos limitar. O problema é o medo limitar nossa fé. E eu quero dizer para você, em primeiro lugar, eu queria que você guardasse aqui e aqui no teu coração: em meio aos teus medos e limitações, não pare de buscar o Senhor. Caramba, eu estou vivendo um medo terrível. Eu estou vivendo uma limitação terrível. Ok, mas não deixa isso paralisar você de buscar a Deus. Não deixe que isso te paralise de você continuar buscando a presença de Deus. Irmão, no meio dos meus medos, das minhas limitações e das minhas lutas, eu tinha uma única certeza: eu não posso parar de buscar o Senhor. Eu não posso parar de buscar aquele que me fortalece para que eu vença os meus medos. Verso 3 diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E ele faz, sabe o que? Apregoou um jejum em todo Judá. Verso de número 4: então Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Verso 5: pôs-se Josafá. Escuta, está com medo? Está vivendo um tempo de limitação? Não pare, busque a Deus. Mas número 2, se levanta, meu irmão. Tem gente que por causa das limitações e do medo, o cara está debaixo da coberta, o cara está apagando a luz, sabe, se trancando num quarto escuro, dizendo: não quero mais viver, tomando uma porção de remédio, se entupindo, falando: vou me matar, vou tirar a minha vida. Eu quero te dizer: se levanta hoje. Se você entrou aqui e o medo estava te limitando e te paralisando, eu quero, como profeta de Deus nessa noite, dizer para você: levante-se, não pare, meu irmão. Sabe, se tem uma coisa que Deus, Ele olha do trono e Ele quer achar em mim e em você, é, sabe o que? Dependência dEle. Ele olha e diz assim: ele está com medo, ele está limitado, os inimigos são mais numerosos, a luta que ele está enfrentando é grande demais para ele, mas ele continua me buscando, e ele só tem força para se levantar para uma coisa, só para me buscar. Eu quero dizer para você, meu irmão, às vezes a gente não tem força para nada, mas eu quero te dizer: se levanta para buscar a Deus. Teve situações que eu e o Cristiano passamos que a gente não tinha força para nada. A única força que eu encontrava era de me levantar para mim orar e buscar a Deus, irmão. A única força que a Cristiane tinha era de se levantar e ir lá para aquele monte lá do Batã. E ela voltava cheia de carrapicho, toda suja do monte. Falei: meu amor, onde é que você está se enfiando? Ai, amor, estou lá no meio do mato orando. Falei: continua lá, meu bem. Eu acho melhor orar no altar da igreja. Escuta, sabe o que era isso? Era o que nos sustentava naquele tempo, irmão. Financeiramente a gente estava muito mal. Como igreja a gente fazia todos os protocolos para a igreja caminhar, mas nada que a gente fazia dava certo. Não tinha problema, a gente não estava fazendo nada de errado. Era só um tempo de Deus para nos dar, sabe o que? Estrutura. Era só um tempo de Deus que Ele estava nos preparando. Era só um tempo de Deus que Ele estava me dando estrutura para suportar o que viria depois, para que eu não sucumbisse. Mas eu nunca me neguei uma coisa: eu vou me levantar. Então quero dizer para você amanhã: caramba, levanta com medo, mas se levanta. Eu continuo limitado, mas se levanta, irmão. Não se prostra, não. Eu acho que eu li na Bíblia que o justo ele pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o põe em pé. E Deus hoje está botando você de pé. Pastor, eu caí ontem. Escuta, aqui não é casa de acusação e de apontamento. Não, aqui é casa de misericórdia. Você caiu ontem, então hoje você vai ficar em pé. Você caiu na semana passada, então esta semana você vai andar de pé, irmão.
Ai, pastor, eu tropecei, eu vacilei, eu fiz coisas que não era para fazer. E quem não fez? E quem não errou? Todos nós somos sujeitos a falhas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, eu não posso me deter a isso. Eu caí hoje, mas eu vou me levantar. Isso me faz lembrar, sabe de quem? Do filho pródigo. Ele fala para o pai: pai, me dá o meu direito aí, a minha herança. Ele pega o dinheiro e ele vai para uma terra distante, torra tudo, acaba com tudo. Ele se vê agora em situações financeiras difíceis. Ele vai trabalhar para disputar comida com porco. Quando cai a ficha, ele diz: cara, os empregados do meu pai estão sentados numa mesa agora, farta para comer, eu estou aqui disputando comida com porco. Não, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser aceito filho, me recebe só como empregado. Mas escuta, ele decidiu dentro dele: eu vou me levantar. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você: se levanta hoje, irmão. Se levanta hoje. Na sua família, se levanta hoje. Na sua vida profissional, se levanta hoje, irmão. Na sua saúde, se levanta hoje, irmão. Na sua casa, relação com os filhos, se levanta hoje. Sai hoje daqui decidido: eu vou resgatar meu filho, eu vou resgatar minha filha. Ah, teu problema é o casamento? Sai daqui decidido, se levanta hoje. Eu vou reconstruir minha família, eu vou reconstruir meu casamento, eu vou reconstruir minha vida profissional. Sabe, talvez você esteja aqui, irmão, vida profissional meio embolada. Se levanta hoje, irmão, e diz: eu vou me levantar. Estão tentando me barrar, me limitar, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou me levantar e Ele vai se levantar em meu favor. Versículo de número 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Esse disse, sabe o que? Ele foi orar. Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é Tu Deus nos céus? Ele começa dizendo, questionando: o Senhor não é Deus no céu? Não é o Senhor que manda em todas as coisas aí em cima? A segunda coisa que Josafá vai dizer na oração, ele diz: não és Tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Ele diz: olha, Tu tem poder no céu. Segunda coisa, ele vai dizer: Tu tem poder na terra. Terceira coisa, ele vai dizer: na Tua mão está a força e o poder. E ele termina dizendo: e não há quem te possa resistir. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você: não permita que nada te limite. Segundo lugar, se levante. Terceiro lugar, eu quero dizer para você: o Deus que você serve é um Deus ilimitado. O Deus que nós servimos não é um Deus que se limita a situações. Salmo de número 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória. E aí começa a traçar o perfil daqueles que adoram a outros deuses. E o texto vai dizer: eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, têm mãos, mas não apalpam. O autor do Salmo está dizendo: o Deus deles é um Deus limitado em suas ações. O nosso Deus, Ele é o Deus todo-poderoso. Escuta, querido, por que você não deve se limitar? Porque o Deus a quem você decidiu entregar a sua vida é um Deus que para Ele não há limites em todas as suas promessas. É um Deus que não se limita.
Escuta, quando aquele pastor colocou a mão no meu ombro e falou: fica tranquilo, pastor Júnior, porque para essa menina que está sendo gerada no ventre não vai faltar nada, a vida dela toda. Escuta, não era por causa da minha condição, era por causa da condição daquele que estava permitindo ela ser gerada no ventre da Cristiane. Era Deus dizendo: olha, a tua vida se limita a isso, mas eu sou um Deus que não se limita àquilo que você tem. Eu quero dizer para você, querido, o Deus que nós servimos não é um Deus limitado, não é um Deus que tem olhos e não nos vê. Eu quero dizer que os olhos dele estão passando aqui nesse lugar. Ele não é um Deus que tem ouvidos e não nos ouve. Não, a Bíblia Sagrada diz que os ouvidos dele estão atentos à oração que é feita nesse lugar. Ele não é um Deus que tem mãos e não pode nos apalpar, não. Ele é um Deus que está com as mãos estendidas, diz a palavra, sabe para quê? Para nos abençoar. Então eu quero que você saia daqui hoje declarando sobre a sua própria vida: o Deus que eu decidi servir é um Deus que ninguém pode resistir. Deus que eu decidi entregar a minha vida, que eu decidi entregar os meus dias, que eu decidi entregar os meus sonhos. Outro dia a gente estava conversando e a gente estava lembrando Deus que a gente decidiu entregar a nossa carreira. É um Deus que não é limitado. É um Deus que desde o dia que a gente decidiu isso, nunca deixou nos faltar bem nenhum. E até o dia de eu partir dessa terra, Ele não vai deixar faltar. Nem para mim, nem para minha descendência. E se Ele não voltar antes, eu espero que Ele volte antes. Nem para os filhos das minhas filhas, Deus não vai deixar faltar nada. Mas a Bíblia Sagrada diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua semente a mendigar o pão. Não limite a sua fé. O Deus que você serve é um Deus que vai além das nossas limitações. Josafá começa a orar a Deus, e no finalzinho da oração dele, dá um pulo lá para o versículo de número 12, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que? Escuta, Josafá estava terminando a oração dele. Primeiro ele começa dizendo: tu não é Deus que manda no céu, tu não é Deus que governa os povos da terra, e não há quem possa te resistir. Mas no finalzinho da oração dele, agora ele coloca a situação dele. Ele diz: olha, tu é Deus que manda no céu, tu é Deus que manda na terra, tu é Deus que ninguém pode te resistir, mas a minha condição é essa. E ele coloca a condição dele. Ele diz: olha, a multidão que está vindo contra a gente, eles são muitos, e eu não sei o que fazer. Quem aqui já se viu diante de uma situação que você diz assim: eu não sei o que fazer, pastor? Como é que a gente resolve isso? O pessoal lá fora costuma dizer que é uma sinuca de bico, não tem como sair. E agora, como eu saio disso? Um diagnóstico que a gente recebe, e agora, como é que eu saio? Uma questão dentro da família que a gente não tem condição de resolver, e agora, como resolve? Não tem questões que a gente possa resolver. Josafá se vê assim, ele diz: eles são mais numerosos, e eu nem sei o que fazer. Mas ele termina a oração dele dizendo uma coisa muito linda, irmão. E eu queria encerrar essa mensagem falando isso para você. Ele diz assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. O inimigo é maior, o inimigo é mais numeroso, eu sou mais fraco.
nem sei o que fazer. Mas olhando para o Senhor, eu não tirei os meus olhos do Senhor. Eu continuo mirando o Senhor. Você está mirando Deus? Você está olhando para Ele? Seus olhos estão nele? Seu coração está em Deus? Sua vida está em Deus? Estou olhando para o Senhor. Enquanto ele estava terminando a oração dele, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, ó todos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando a gente coloca todas as nossas expectativas nele, a gente está transferindo a guerra que era sua. Você diz: Deus, essa guerra não é mais minha, eu só estou colocando os meus olhos no Senhor. Sabe o que Deus faz? Ele diz assim: a tua guerra agora é minha, tua luta agora eu vou lutar a tua luta, tuas dificuldades agora são minhas. Mas escuta, o Deus que a gente serve não tem guerra que Ele não vença, não tem dificuldade que Ele não resolva, não tem escassez que Ele não dê uma solução para ela. Pastor, e qual é a minha tarefa? É só olhar para Ele, é só manter os olhos nele, é só continuar mirando o Senhor. E eu quero desafiar você nessa noite a você colocar os teus olhos nele. É você dizer: Deus, eu não quero mais olhar para nada que esteja à minha volta. Eu não quero mais me assustar com as turbulências que estão à minha volta. Eu só quero olhar para o Senhor. Eu queria que tu ficasse em pé, por favor.